Senhoras e senhores, há dias em que ser santista é algo bastante difícil. Essa sexta-feira, 18 de março de 2022, já está na história como um desses dias. E não é drama, não é exagero, é apenas a verdade. Porque já estamos a menos de 24 horas de um jogo em que o Santos, se perder, pode ser rebaixado para a segunda divisão do Paulista. A gente não pode esquecer disso. É a realidade do momento, é a matemática do momento. O Santos fez um esforço o suficiente para que na última rodada do Paulista, um torneio irrelevante, tivesse chance de cair. Ele só se torna relevante em duas situações. Uma, a glória, você ganhar um título é sempre legal. Outra, num caso de uma vergonha, que é o que o Santos, pelo segundo ano seguido, está beirando. Se não fosse suficiente viver esse drama, amanhã, 4 da tarde, em Vila Belmiro, o torcedor do Santos, pela primeira vez em sua história, estará no estádio em um jogo em que o Santos pode cair. Lembrando que ano passado, contra o São Bento, não havia torcida no estádio. O Santos inventou de iludir o seu torcedor novamente, de decepcionar o seu torcedor novamente, de criar factoides ou de fato, ir atrás de situações que apenas entristecem o torcedor e que mostram que a diretoria atual, que os dirigentes contratados por essa diretoria atual não entendem o drama que o Santos está vivendo e, pior do que isso, podem até entender, mas não fazem a menor ideia de como solucionar. Mas tá aí o X da questão. É a função deles, é o emprego deles, é para isso que eles estão lá, eleitos ou contratados pelos eleitos. Você que me assiste, a gente não tem essa função. A gente não é pago para solucionar esse problema. A gente é pago sim para analisar esse problema e o Santos segue criando problemas. Vamos citar então quais são esses problemas criados pelo Santos, ou pelo menos divulgados por quem apura notícias sobre o Santos nessa sexta-feira. Elas não são fáceis, as notícias não são fáceis, são tristes. E a gente vai se entristecer ainda mais agora juntos. Pelo menos nós temos uns aos outros, porque aparentemente a diretoria do Santos nós não temos. Os dirigentes contratados por essa diretoria nós não temos. Eles apenas fazem um trabalho ruim. E mais uma vez, se concretizadas as situações apresentadas nessa sexta-feira, vamos criticar de forma merecida Andrés Rueda, Comitê de Gestão, Edu Dracena e outros nomes que a gente talvez não tenha nem acesso, talvez a gente não saiba, mas que indicaram, que aprovaram, que estudam jogadores fracos, como os que vamos citar agora, e que acham que eles podem salvar o Santos desse drama que novamente se desenha. Estamos a um dia de um grande drama e estamos a alguns dias, menos de um mês, do começo de outro, que é o Brasileirão, que hoje o Santos tem uma das piores equipes do campeonato. Essa é a realidade, ela dói, eu adoraria que fosse o contrário, eu sei que tem gente que só quer ouvir coisas boas, mas eu não posso mentir para vocês. Eu não posso chegar aqui, ler o nome de William Maranhão, com todo respeito à pessoa William Maranhão, mas do jogador William Maranhão e falar, nossa, agora vai, hein? Agora o Santos vai bombar, é ele que vai salvar o Santos. De repente até é. De repente a gente tá todo mundo errado, estamos todos errados e ele soluciona. Mas alguém acredita nisso? Não. E se a gente faz análises prévias e não de obra pronta, a gente tem que falar a verdade. Então vamos começar com tudo pelo que o Santos passou nessa sexta-feira. Isso porque são 5 e 7 da tarde agora, qualquer segundo pode ter coisa pior acontecendo. Essa é a realidade. Eu até demorei para gravar, geralmente eu posto os vídeos às 5 horas, porque eu não sei, eu fui segurando. Acho que agora é um bom momento. Vamos ver. Não é necessariamente na ordem das notícias, mas eu vou soltar na ordem que vai dar um contexto melhor. Então vamos lá, ao UOL. Santos descarta a contratação de Agustín Almendra do Boca. Um erro por si só, dentro do contexto de que o Santos necessita de um jogador do meio campo e que os nomes colocados no lugar como soluções são piores. Então vamos ver essa notícia. Por que o Santos descartou Almendra? Segundo o UOL, não há mais negociação em andamento com o meio-campista de 22 anos. Para mim, um erro. O Santos teve uma proposta de empréstimo com opção de compra recusado pelo Boca, que pediu cláusula de obrigação de compra em 20 milhões de reais. O técnico Fabian Bustos entendeu que, diante dos problemas extracampo de Almendra, o investimento seria alto para o risco. O presidente Andrés Rueda e o executivo de futebol Edu Dracena concordaram. Quais são esses problemas? Vamos lá. Agustín Almendra foi afastado pelo Boca após desentendimento com o técnico, Sebastián Batalha, ex-jogador inclusive do time. Se desentender com o técnico, acho normalíssimo. O Marinho se desentendia com todo mundo, deu chilique na beira do campo e ninguém dispensou o Marinho. Enfim. Os próprios companheiros de elenco foram a favor da decisão do clube. Até aí,
Tudo bem, eu não quero jogador mole, eu não quero jogador amigo de todo mundo, eu quero jogador que jogue bola, eu quero jogador que desempenhe em campo. O extracampo tem que ser muito, mas muito pesado pra gente olhar e falar, não, peraí, não dá. Coisas que eu não preciso citar, mas vocês entendem. Por exemplo, jogadores que o Santos quis e não vem, mesmo sendo ídolos. E não devem vir mesmo. A situação do técnico não aprovar? Tudo bem, extra-campo. Mas eu acho que o campo é mais importante nesse momento de drama. Tudo bem, extra-campo. Quem vai vir tem um extra-campo bom e um campo bom? Não. Então descartou a Almendra por isso. Até fecho a aba da notícia agora. Fechada. E aí eu vou para uma notícia também do UOL. Santos negocia a contratação de William Maranhão do Bahia. Antes de me prolongar nisso, eu vou abrir Campeonato Baiano. Enter. Quase destruiu meu microfone. O Campeonato Baiano de Futebol de 2022. Já está nas semifinais. Quais são as semifinais do Campeonato Baiano? O Jacuipense, líder da primeira fase, pega o Barcelona de Ilhéus. Então a outra semifinal, porque uma semifinal tem 4 times. Se em uma tá o Jacuipense e outra tá o Barcelona de Ilhéus, a outra deve ter Vitória e Bahia. Bahia de William Maranhão. Tem o Bahia de Feira de Santana. Então um dos grandes não tá na semifinal. Temos uma zebra na Bahia, porque é o Bahia de Feira de Santana, que não é o Bahia de Salvador. E o Bahia de Feira pega o Atlético. Atlético não é o Vitória. Atlético não é o Bahia. Tanto Bahia quanto Vitória não passaram as semifinais do Campeonato Baiano. A gente está vivendo um drama no Campeonato Paulista, que é o campeonato estadual mais forte do país com alguma folga. É o campeonato com mais times nas divisões nacionais do Brasil. O Vitória e o Bahia conseguiram a proeza de não passar da primeira fase do Baiano, que com todo respeito ao Jacuipense, ao Atlético, ao Bahia de Feira, ao Barcelona de Ilhéus, é um campeonato muito fraco. O Bahia, para piorar, ficou atrás do Vitória. O Vitória foi o 5º colocado. O Bahia de William Maranhão foi o 6º. Então, a realidade do momento é que o Santos está negociando, e tem negociações avançadas, segundo o UOL, com um volante de um time que não passou de fase no Campeonato Baiano e que no Brasileiro do ano passado, por mais que ele não estivesse no time ano passado, foi rebaixado no Brasileiro. Em 3 meses, menos que isso, né? São 9 jogos na verdade, o campeonato começa no final de janeiro e agora já meio de março já acabou a primeira fase. O Bahia entendeu que o William Maranhão não precisa estar lá, que eles podem se virar. Inclusive, eu pego um tweet aqui do último jogo do Bahia, 6 dias atrás, dia 12 de março. Ou seja, sábado passado. O tweet é do Futebol da Boa Terra, é um perfil no Twitter. Um perfil aleatório, é só pra gente pegar a escalação aqui, olha só. Escalação, Bahia começa com Matheus Teixeira, Douglas Borel, Inácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique. Rezende, Patrick, Daniel, Raí, Marco Antônio e Rodalega. Falei 11 nomes dos titulares do Bahia e não há o William Maranhão. O tweet do Futebol da Boa Terra, claro, Bahia. Bahia definido. Finalmente entenderam que o William Maranhão não tem a menor condição de se titular no Bahia. Entendi. Eu não acho que todo torcedor tá certo, até porque torcedores têm opiniões divergentes. Então não é porque tem um torcedor criticando um jogador que, pronto, ele tá certíssimo, o jogador é péssimo. Não é isso. Mas quando o 6º colocado do Campeonato Baiano, o torcedor com só 9 jogos, o turno do Baiano tem 9 jogos, são só 9 jogos para classificar ou não, diz que esse cara não serve mais, não tem a menor condição, no mínimo, uma pulguinha atrás da orelha surge. E a gente vai pesquisar. E acha na pesquisa que os números do Camacho no Paulista são todos superiores aos do William Maranhão no Baiano. Ano passado o William Maranhão estava no Atlético Goianiense. Você viu algum time financeiramente do porte do Santos? Financeiramente, não estou falando que são maiores no tamanho. Financeiramente. Então tira Palmeiras,
Atlético e Flamengo, que são ricos. E vamos para os outros que a gente consegue brigar às vezes, tipo um Flu, como brigou pelo Goulart. O Flu, sei lá, o próprio Botafogo, que agora tem dinheiro, o Inter. Esses times foram atrás do William Maranhão? Não. Quem foi o Bahia, ele foi parar no Bahia. Time da Série B e fraco o suficiente para não passar de fase no Baiano. Aí o Santos, vivendo um sofrimento, resolve. Pô, bom nome, hein? O extracampo deve ser ótimo. É amigo de todo mundo. O que resolve é o campo. Campo. Não um jogador com números no Baiano piores do que o Camacho no Paulista. Olha, os números do Camacho são difíceis. Aí a gente vai ler a notícia. No UOL. O clube procura há meses por um meio-campista defensivo no mercado e 2 podem chegar de uma vez. Opa, temos mais uma novidade aqui. Então vamos lá. A negociação pelo retorno de Alisson do Al Hazen segue de pé e avançou nos últimos dias. A expectativa é que ele chegue ao Brasil na próxima semana. O Santos, em vez de abrir o bolso e salvar um time que hoje é o antepenúltimo do Paulista e que lutou o brasileiro inteiro do ano passado contra o rebaixamento, em vez de abrir o bolso para depois vender esses bons jogadores e recuperar esse dinheiro enquanto salva o time, prefere manter o bolso fechado e não só ir atrás de William Maranhão, esquecendo o Almendra, como ir atrás do Alisson. E o Alisson é um caso à parte. Há registros de 800 vídeos meus em que, ao falar do Alisson, falo: uma ótima pessoa fora do campo, no campo não tem a menor condição. Para o nível que o Santos precisa. Abro a tabela do Campeonato Árabe. Ó. Campeonato Saudita, desculpa. Campeonato Saudita. Vamos procurar o Al Hazen. Olha só, classificação. Teve jogo hoje, inclusive. O Al Ittihad é o líder, com 60 pontos. O Al Hilal, que jogou o Mundial e perdeu para o Chelsea, é o vice-líder, 49, mas tem 2 jogos a menos. Al Nasser, Al Shabab, papapá. O 16º colocado, ou seja, o último colocado do campeonato, é o Al Hazen, do Alisson. O Al Hazen tem 14 pontos em 25 jogos. O Al Hazen tem, então, 46 pontos a menos do que o líder do campeonato. O time tem 3 vitórias, 5 empates e 17 derrotas em 25 jogos. Então, em vez de contratar uma Almendra, por exemplo, pode ser outro nome, o Santos resolveu contratar um volante de um time que não passou de fase no Baiano e um volante do Lanterna do Campeonato da Arábia Saudita. Essa é a realidade. Eu estou trazendo fatos. Isso não é opinião, isso é fato. Isso é fato, tá lá. É só abrir a tabela, fato. Mas, Noronha, o Alisson, o Al Hazen não pagou. Bom, afinal de contas, é o Lanterna da Arábia Saudita. Se existe alguém na Arábia Saudita que não tem dinheiro, é o Lanterna, porque o resto tem dinheiro. Não pagou. Tem que trazer de volta. Não tem que trazer de volta, porque o Achipato, quando não foi pago pelo Santos, meteu o Santos na justiça. O Krasnodar, quando não foi pago pelo Santos, meteu o Santos na justiça, na FIFA, enfim. O Hamburgo, quando não foi pago pelo Santos, meteu o Santos na FIFA. O Clube Bruges, quando não foi pago pelo Santos, meteu o Santos na FIFA. O Atlético Nacional, quando não foi pago pelo Santos, meteu o Santos na FIFA. O Santos, quando não foi pago pelo Al Hazen, tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Manda de volta que a gente fica na paz. Pô, cara. É inadmissível, é inexplicável, é vergonhoso, é de uma pequenez que parece que não entendem que é ação e reação. Se fazem isso com você, devolve na mesma moeda. Ninguém vai te achar mais bonzinho, vai te ajudar em caso de necessidade, porque você foi legal com o Lanterna da Arábia Saudita, meu amigo. Mete na FIFA, cobra o dinheiro e usa esse dinheiro para contratar jogador bom. E não há 3 meses, um pouquinho mais, eu não lembro que mês o Alisson saiu, mas vocês entenderam?
A gente falava aqui, gente, o Alisson é um amor de pessoa, mas ele tá falhando, ele entrega, ele deixa buraco. O Palmeiras fez gol onde deveria estar, ele não tava. É a mesma coisa do Camacho contra a Ferroviária. Os chutes, e outros tantos times que a gente nesse Paulista, os chutes saem da entrada da área e que o volante nunca tá lá. O Alisson era igual. O Alisson tomava cartão a rodo. O Alisson fazia pênalti. O Alisson não conseguia dar um passe de 5 metros. O Alisson dá carrinho à toa. Ele não mudou. Pega os vídeos do Alhazem, é a mesma coisa. Como é que esse cara vai solucionar problemas? O futebol moderno exige jogadores que desarmam e passam com qualidade. Meio-campistas, não volantes de contenção. Não dá, não é solução. Para de se apegar ao passado. Para de aceitar miséria no sentido todo mundo te dá um processo e você é o bonzinho da história. Para, Santos. Para, Rueda. Para, Dracena. Acordem. Acordem. Vocês estão ou dormindo ou quando acordam têm ideias de jerico, para não falar outra coisa. Ideias sem sentido, ideias fracas, ideias ruins. Essa foi outra notícia. Para acabar, Santos negocia a contratação de Brian Angulo do Cruz Azul, jogador equatoriano que o Bustos pediu, centroavante. Globoesporte.com. Santos negocia a contratação de Angulo, tem 26 anos, contrato até julho deste ano e já pode assinar um pré-contrato. Ele, porém, discute sua rescisão contratual com o atual clube para jogar no Peixe. Ou seja, querem mais um centroavante, ou o Marcos Leonardo ou o Juan, ou os dois vão ser afundados no banco, vão ter menos tempo, que o Angulo seja, um exemplo só, seja banco do Marcos Leonardo. Então o Juan, que a gente acabou de contratar, vai afundar, não vai ter espaço. Ou o cara que você renovou há 3 meses e chamou de reforço, porque o Dracena chamou, tá lá. O Dracena falou, um dos nossos reforços é a renovação do Marcos Leonardo. Você vai afundar no banco. Eu não tô nem criticando o Angulo, tô falando, é a posição que o Santos precisa? Tá bom. Se ficar livre, o Santos vai atrás de acertar o salário. Porque, obviamente, não vai pagar. Pagar? O Santos pagar? Não vai pagar. Traz só jogador do 6º colocado do Baiano, do Lanterna da Arábia Saudita e alguém que vai rescindir com o clube mexicano. Você vai rescindir com o clube mexicano é porque não tá brigando por titularidade lá. Senão, o clube mexicano, que tem dinheiro muito mais que o Santos, não rescindiria. Isso não é uma crítica ao Angulo. Não tô fazendo análise do Angulo. Tô fazendo análise do mercado santista. Foi um dia triste. Eu espero de coração que amanhã não seja, que o Santos consiga essa vaga, que a gente tenha algum momento de alegria. Pelo menos alguns dias para sonhar com as quartas de finais contra o Bragantino. Porque se o apito final vier e o Santos não só não se classificar, como o pior acontecer, eu não sei o que será da gente.